Há um momento na vida em que algo dentro de você se quebra. Não por fraqueza, mas por lucidez. É aquele instante brutal em que você percebe que passou anos carregando uma versão sua que você não merece. Uma versão domesticada, reativa, lenta e, o pior, confortável. Mas hoje, esse você chega ao fim. Hoje você o enterra. Porque este não é um vídeo de autoajuda, é um manifesto de guerra interna. Você para de negociar com o seu potencial. Você para de buscar permissão para se transformar. E começa a reescrever sua história à base de disciplina, com um olhar fixo, sem piedade pelas suas desculpas. Quero que você marque este momento. Que o grave na pedra digital. Vá até os comentários e escreva: aqui enterrei minha versão fraca. O que vem agora sou eu sem freios. Não faça isso por mim. Faça por aquela parte de você que não quer mais rastejar. Faça como um sinal, como prova, como ato. Porque se você vai continuar assistindo a este vídeo, que não seja só com os olhos, que seja com decisão, com fome, com raiva sagrada. 1. Aceitar a existência da sua versão fraca. Aceitar que existe dentro de você uma versão fraca não é um ato de resignação, é um ato de poder. É olhar com brutal honestidade para aquelas partes da sua vida onde você não está dando o seu melhor, onde está cedendo, adiando, se justificando. A maioria das pessoas vive fugindo dessa verdade. Se convencem de que está tudo bem, de que fazem o suficiente, de que seus defeitos não importam. Mas a verdadeira mudança começa quando você tem a coragem de olhar no espelho e reconhecer que há uma parte sua que precisa desaparecer. Essa versão fraca que desiste no primeiro obstáculo, que escolhe o conforto em vez do crescimento, que encontra desculpas em vez de caminhos, é ela que te mantém estagnado. O estoicismo ensina que a transformação real só é possível quando você encara com clareza sua natureza atual. Você não pode melhorar o que não reconhece. Não pode se tornar mais forte sem admitir onde está sendo fraco. Aceitar a existência da sua versão fraca é aceitar seu ponto de partida. É parar de viver em negação, parar de se esconder atrás da frase "eu sou assim mesmo" e começar a construir com consciência a pessoa que você realmente pode ser. Faça uma lista. Escreva sem filtros. Quais hábitos estão te sabotando? Você tem dificuldade para acordar cedo? Evita conversas difíceis? Adia seus objetivos repetidamente? Não se trata de se culpar, mas de se observar, de se ver sem enfeites, de parar de se enganar, porque só quando você identifica com precisão o que te enfraquece, pode começar a forjar o que vai te fortalecer. O primeiro passo para uma vida com propósito é aceitar que você tem vivido longe do seu verdadeiro potencial e que, mesmo que hoje você não seja quem gostaria, pode começar a agir como essa pessoa, não a partir da fantasia ou da motivação passageira, mas a partir do compromisso diário com a sua transformação. A versão fraca não vai desaparecer como mágica. Você tem que eliminá-la com decisões, com ações que doem, com escolhas que incomodam. Aceitar sua versão fraca é, na verdade, um ato de coragem. É o início de um caminho onde você deixa de ser seu maior obstáculo para se tornar seu maior aliado. Segunda escolha, transformar sua vida agora. Cada dia em que você escolhe não mudar é mais um voto a favor da versão de si mesmo que você quer deixar para trás. A transformação não acontece por acaso. Não é questão de sorte, nem de esperar um momento ideal, que talvez nunca chegue. É uma decisão consciente, e essa decisão só pode ser tomada no presente. Não amanhã, não na segunda-feira, não quando você estiver pronto. É agora. Porque enquanto você se convence de que ainda não é a hora, a vida segue. O tempo não para. E cada desculpa que você dá é uma nova barreira entre você e o seu verdadeiro potencial. O estoicismo é claro. O único momento que realmente temos é o agora. O que você faz neste exato instante determina a direção da sua vida. Por isso, quando você adia o importante, quando escolhe o conforto da espera, está abrindo mão da grandeza que poderia alcançar. E o mais perigoso é que isso acontece em silêncio, sem dor imediata, mas com um custo que você só percebe lá na frente. Marco Aurélio dizia:
A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Se você acredita que não consegue mudar, não vai conseguir. Se acha que não vale a pena tentar, então já perdeu. Mas se você escolhe hoje acreditar que é possível, que seu presente não define seu futuro, tudo começa a mudar. Não pela emoção, mas pela ação. Porque a motivação é volátil. Ela vai embora. O que você precisa é de disciplina, a capacidade de agir mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo cansado. Cada pequena escolha conta. Um passo agora vale mais do que 1000 planos para depois. Escreva uma linha. Faça aquela ligação. Levante-se mais cedo. Diga não para algo que te distrai, porque o que muda sua vida não é o que você sonha, é o que você faz. Não espere a motivação aparecer. Ela não vai. Espere apenas por você mesmo decidido, presente, firme. Porque o verdadeiro poder está em começar quando ninguém acredita, nem mesmo você. Terceira, enfrente e questione a voz crítica interior. Existe uma voz na sua mente que não está do seu lado. Aquela que diz que você não é bom o suficiente, que vai falhar, que não está pronto. Essa voz se apresenta como lógica, como prudência, mas na verdade é medo. É insegurança disfarçada. E enquanto você não a enfrentar, ela vai continuar sabotando suas decisões, travando seus passos, limitando sua evolução. O inimigo mais perigoso não está fora de você, está dentro. Os estoicos ensinavam que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. Aquela voz que te impede de falar em público, de tentar algo novo, de sair da zona de conforto, ela não é a verdade. Ela é apenas uma impressão, e impressões podem e devem ser examinadas. O problema é que muitos aceitam essa voz como se ela fosse um fato, e vivem de acordo com essa mentira. A chave é romper esse ciclo. Quando surgir um pensamento limitante, pergunte: isso é verdade? Ou é só medo? Tenho provas de que realmente não sou capaz? Essa ideia está me ajudando ou me travando? Você vai perceber que, na maioria das vezes, essas dúvidas não se baseiam na realidade, mas em velhos padrões que você acumulou com o tempo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando-se de não aceitar pensamentos negativos sem antes examiná-los. Isso é treinar a mente. Isso é tomar o controle. Você não é seus pensamentos. Você é as ações que escolhe tomar mesmo com esses pensamentos presentes. A coragem não é a ausência de medo. É agir apesar do medo. Quando aquela voz crítica surgir, mude a narrativa. Ao invés de "eu não sou bom o suficiente", diga "posso melhorar a cada dia". Ao invés de "vou fracassar", diga "cada tentativa me aproxima do meu objetivo". Você não precisa se livrar dessa voz, ela sempre vai tentar aparecer. Mas você pode escolher não dar a ela o volante da sua vida. Porque a única voz que merece guiar seus passos é a que te chama para ser mais forte, mais firme, mais verdadeiro. Quarto, substitua hábitos fracos por hábitos fortes. A pessoa que você é hoje é o resultado direto dos hábitos que repete todos os dias. Não dos seus sonhos, nem das suas boas intenções, mas das ações automáticas, rotineiras, muitas vezes invisíveis. Se seus hábitos são fracos, sua disciplina será fraca. Sua confiança será fraca. Sua vida, inevitavelmente, será conduzida pela inércia. Mas existe uma saída: substituir conscientemente o que te enfraquece pelo que te fortalece. Não se trata de mudar tudo de uma vez. Não é sobre revoluções de fim de semana. É sobre identificar os pequenos comportamentos que te mantêm preso e começar a trocá-los por atitudes que constroem a pessoa que você quer se tornar. Um por um. Você acorda e já pega o celular antes de levantar? Substitua isso por alguns minutos de silêncio, leitura ou meditação. Você come qualquer coisa sem pensar? Comece incluindo uma refeição mais consciente no dia. Você evita esforço físico? Estabeleça 10 minutos de movimento diários, sem falhar. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro poder está no autocontrole. E o autocontrole se treina com ações repetidas. O que hoje é desconfortável, amanhã pode se tornar natural se houver constância.
porque tanto os hábitos ruins quanto os bons nascem da repetição. Não espere que fique fácil para começar. Comece para que um dia fique fácil. Marco Aurélio dizia que cada ato molda os caráter. Cada vez que você escolhe fazer o que é certo, mesmo sem vontade, está fortalecendo sua mente. Cada vez que cede à preguiça, ao impulso, ao prazer momentâneo, está reforçando a versão fraca de si mesmo. A transformação não vem com grandes explosões de esforço, mas com pequenos compromissos mantidos ao longo do tempo. Não é sobre força de vontade momentânea, é sobre construir um sistema interno que te sustenta mesmo nos dias difíceis. Substituir hábitos fracos por fortes é mais que uma escolha. É um rito de passagem. É o processo real de abandonar o velho eu e forjar dia após dia a sua versão inabalável. 5. Aprenda a dizer não. Cada vez que você diz sim para algo que não importa, está dizendo não para aquilo que realmente poderia transformar a sua vida. O problema não é falta de tempo, é excesso de concessões. Você se compromete com tarefas que não te movem, aceita convites que não deseja, faz favores que não tem energia para cumprir. Tudo isso porque tem medo de parecer rude, de desapontar os outros, de não ser aceito. Mas enquanto você vive tentando agradar a todos, se afasta de si mesmo. Os estoicos ensinavam que a virtude está em agir conforme a razão, não conforme a expectativa dos outros. Marco Aurélio dizia: se não é essencial, não faça. E para saber o que é essencial, você precisa se perguntar: isso me aproxima do meu propósito? Se a resposta for não, então a resposta tem que ser não. Aprender a dizer não é um ato de força interior. É entender que seu tempo é sagrado, que sua atenção é limitada e que cada escolha tem um custo. Quando você aceita tudo, está pagando com energia, foco e muitas vezes com a própria saúde mental. Dizer não significa ser egoísta, significa ser responsável. Significa não permitir que a agenda dos outros defina o rumo da sua vida. Significa colocar o que é importante acima do que é urgente e proteger com firmeza o espaço necessário para crescer, aprender, treinar, se desenvolver. No começo, as pessoas vão estranhar, algumas talvez se afastem, mas as que ficarem vão entender que você tem uma missão maior e vão aprender a respeitar seus limites, porque você mesmo começou a respeitá-los. Da próxima vez que for pressionado a dizer sim, pare por um segundo, respire. Pergunte a si mesmo: isso serve ao meu propósito ou apenas preenche um vazio? Se não te fortalece, se não te move, se apenas te distrai, diga não. Sem culpa, sem justificativa, com clareza. Porque cada não consciente é um sim poderoso para a sua evolução. E quem não sabe dizer não aos outros, acaba dizendo não a si mesmo todos os dias. 6. Desperte do torpor da mediocridade. A mediocridade não chega batendo à porta. Ela escorrega para dentro da sua vida em silêncio, com frases suaves como: tá bom assim, não precisa exagerar, pelo menos eu tenho algo. Um dia você acorda e percebe que está preso em uma rotina morna, cercado de hábitos confortáveis, vivendo em modo repetição, sem brilho nos olhos, sem desafio, sem evolução. Mas o mais perigoso da mediocridade é justamente isso. Ela não dói de imediato, ela anestesia. Marco Aurélio dizia que a alma se colore com os pensamentos que cultivamos. Se você aceita o mínimo em uma área da vida, essa atitude começa a contaminar todas as outras. Começa no corpo, passa pela mente, chega aos relacionamentos. E quando vê, você se tornou alguém que apenas sobrevive, que se contenta, que foge do esforço em nome da estabilidade. Mas você não foi feito para isso. Você não foi feito para se esconder atrás de desculpas. Você nasceu para expandir, para impactar, para crescer até onde não sabia que era possível. Despertar desse torpor exige coragem. Exige reconhecer, sem floreios, onde você está se entregando ao fácil, ao raso, ao repetido. Talvez seja na sua saúde, onde já aceitou estar fora de forma como algo normal. Talvez na sua carreira,
onde você apenas cumpre tabela, talvez nas suas relações, onde engole verdades para manter o paz e amor superficial. O primeiro passo é a verdade, o segundo é a ação. Acordar mais cedo, falar com clareza, treinar mesmo cansado, estudar mesmo sem vontade. Cada gesto que quebra a rotina da mediocridade é um soco no peito da estagnação. Você não precisa se tornar outra pessoa da noite para o dia, mas precisa romper o ciclo hoje. A excelência não é um dom, é um hábito. A mediocridade também. Qual você está alimentando? Pare de negociar com o morno. Levante-se com raiva sagrada. E lembre-se, cada dia dormindo na mediocridade é um dia a menos na vida que você poderia ter vivido por inteiro. 7. Construa uma mentalidade de disciplina. A verdadeira transformação não nasce da motivação. Ela nasce da disciplina. A motivação é um impulso. Aparece, te empolga por um momento e depois desaparece. A disciplina, por outro lado, é uma decisão constante. É o que permanece quando você não tem vontade. É o que te mantém firme quando todos ao redor já desistiram. E se você quer deixar sua versão fraca para trás, não existe caminho sem ela. A maioria das pessoas espera se sentir pronta para agir. Espera pelo dia perfeito, pelo humor perfeito, pelo ambiente ideal. Mas os dias passam, e esse momento nunca chega. Os estoicos sabiam disso muito bem. A vontade de fazer o que é certo não pode depender de como você se sente. Tem que depender de quem você decidiu ser. Epicteto ensinava que liberdade não é fazer o que quiser quando quiser, é ter controle sobre si mesmo. E esse controle só se constrói com disciplina. Pense em um atleta. Ele não treina apenas quando está inspirado. Ele treina porque tem um compromisso. Ele não negocia com o cansaço, não discute com a preguiça. Ele faz o que precisa ser feito, gostando ou não. E você não precisa ser um atleta para adotar essa mentalidade. Basta decidir que vai cumprir o que promete a si mesmo, que sua palavra tem valor, que você vai fazer o que disse que faria, mesmo que ninguém esteja olhando. Tem dificuldade para acordar cedo? Levante assim mesmo. Está sem vontade de treinar? Treine mesmo assim. Sente que não está progredindo? Continue mesmo assim. Porque cada vez que você cumpre uma tarefa, apesar da resistência, está reprogramando sua mente. Está ensinando a ela que quem manda é você, não o impulso. E com o tempo, isso constrói uma força interior que ninguém consegue quebrar. Marco Aurélio não escrevia suas meditações porque estava de bom humor. Ele fazia porque entendia que o dever não espera pela inspiração. A grandeza não é sorte, é a soma de pequenas decisões mantidas ao longo do tempo. Cada vez que você escolhe a disciplina no lugar da comodidade, está vencendo sua versão fraca. Está forjando um caráter forte, firme e digno de respeito. A mentalidade de disciplina não é sobre rigidez ou perfeição. É sobre consistência. É fazer o que tem que ser feito dia após dia, até que isso se torne parte de quem você é. Não para os outros verem, não para provar nada, mas porque você entende que é o único responsável por construir a vida que deseja. Isso, general, só conquista quem não se rende mesmo quando tem todos os motivos para desistir. 8. Elimine as distrações da sua vida. Cada distração que você permite é um pequeno ladrão que rouba seu tempo, sua energia e seu foco. No início elas parecem inofensivas. Uma olhadinha no celular, um vídeo curto, uma conversa aleatória. Mas somadas, todas essas interrupções se tornam o motivo pelo qual você não avança. Não é que você não tenha potencial, não é que te falte tempo, é que você está doando esses recursos a coisas que não acrescentam absolutamente nada ao seu crescimento. A distração não apenas atrasa seus objetivos, ela te desconecta de si mesmo. Treina sua mente para a superficialidade, para o pensamento fragmentado, para a ausência de presença. Como você vai construir uma mente forte se não consegue manter a atenção por mais de 5 minutos? Como vai atingir um alto nível em qualquer área se vive constantemente interrompido? Os estoicos compreendiam que a clareza mental é essencial para uma vida virtuosa. Você não pode tomar boas decisões se sua mente está saturada de ruído.
Você não pode ter direção se seu ambiente inteiro disputa sua atenção. Marco Aurélio dizia que devemos nos concentrar no que é essencial, e em um mundo abarrotado de estímulos vazios, o essencial se tornou um tesouro que precisa ser protegido com firmeza. Não se trata apenas de usar menos o celular. Trata-se de redesenhar seu ambiente para que esteja alinhado com seus objetivos. Apague aplicativos que não te entregam nada. Use bloqueadores de sites no computador. Crie espaços livres de telas. Faça com que se concentrar seja mais fácil do que se distrair. Porque se você deixar seu foco nas mãos da força de vontade, vai perder. O ambiente sempre vence. E mais importante ainda, substitua distrações por ações com significado. Não basta eliminar o que te enfraquece. É preciso preencher o vazio com o que te fortalece. Leia, treine, estude, crie. Cerque-se de estímulos que te elevem, que te desafiem, que te lembrem de quem você está tentando se tornar. Que ao fim do dia, você sinta que avançou mesmo que apenas um passo. O foco profundo está se tornando um superpoder. Vivemos numa era de dispersão, onde a maioria não consegue passar 10 minutos sem checar algo. Se você recuperar sua atenção, seu silêncio, sua capacidade de se manter firme numa tarefa com propósito, estará à frente de 99% das pessoas. Não espere que as distrações desapareçam sozinhas. Elas não vão. Você precisa eliminá-las com decisão. Porque do outro lado da concentração está a vida que você realmente nasceu para viver. 9. Enfrente seus medos com ação. O medo é um inimigo silencioso. Ele se esconde na sua mente, disfarçado de lógica, de prudência, de desculpas que até parecem sensatas. Ele sussurra que ainda não é o momento certo, que você não está pronto, que é melhor esperar. Mas a verdade é que quanto mais você alimenta o medo com inação, mais ele cresce. Se você não o enfrentar hoje, amanhã ele será maior. E quando perceber, ele já terá assumido o controle da sua vida sem que você sequer tenha notado. Toda vez que você adia algo por medo, está escolhendo o caminho da fraqueza. Você sabe o que precisa fazer, sabe o que quer, mas permanece paralisado. Quantas oportunidades você já deixou passar por medo de fracassar? Quantas vezes ficou em silêncio quando queria falar? Quantos projetos você abandonou antes mesmo de começar? A diferença entre quem conquista seus objetivos e quem fica preso na mediocridade não é a ausência de medo, mas a disposição de agir apesar dele. Os estoicos sabiam, o medo é apenas uma impressão, não uma realidade. Marco Aurélio dizia que, se algo externo te causa angústia, o sofrimento não vem da coisa em si, mas da interpretação que você faz dela. O problema não é o medo, é o que você decide fazer com ele. Você pode deixar que ele te controle, ou pode enfrentá-lo com ação. A ação é a única cura real para o medo. Pense em alguém que tem medo de falar em público. Na primeira vez a voz treme, as mãos suam, a mente grita que é melhor fugir. Mas mesmo assim, a pessoa fala. Na segunda vez, ainda há medo, mas menos. Na 10ª vez, aquilo que antes parecia impossível já não assusta tanto. O medo só perde força quando é confrontado repetidamente. Se você fugir do medo, ele se transforma em prisão. Se você o enfrenta, ele se torna trampolim. Cada ação contra o medo te fortalece, te liberta, te dá mais domínio sobre sua própria vida. Epicteto dizia que aquilo que você teme se torna insignificante quando o encara. O que hoje te paralisa, amanhã pode ser apenas uma lembrança, mas somente se você agir. Não espere se sentir pronto. Esse momento não virá. O medo nunca desaparecerá completamente, mas você pode reduzir seu poder ao mínimo se agir. Não precisa ser algo grandioso, comece pequeno. Tem medo de falar com desconhecidos? Faça uma pergunta simples a alguém hoje. Tem medo de fracassar num projeto? Dê o primeiro passo sem pensar no final. Tem medo de ser rejeitado? Expresse sua opinião com coragem. Escolha um medo que você tem evitado, agora mesmo, não importa quão pequeno seja. Decida uma ação concreta que você pode tomar hoje para enfrentá-lo. Não pense demais, apenas faça. Porque cada vez que você encara um medo com ação, ele enfraquece. E cada vez que escolhe se mover,
Mesmo com o coração acelerado, você fortalece seu caráter. O medo só manda se você obedece. Tome o controle e descubra a liberdade que está do outro lado da sua coragem. A influência do ambiente e dos relacionamentos. Olhe à sua volta. As pessoas com quem você mais convive estão moldando quem você é, queira ou não. Os hábitos delas, a mentalidade, as conversas, as escolhas, tudo isso entra na sua vida de maneira sutil e, com o tempo, começa a definir seus padrões. Se você está cercado de pessoas sem ambição, que se contentam com o mínimo, que vivem reclamando ao invés de agir, não importa o quanto você deseje crescer, uma parte sua vai começar a imitá-las. A mediocridade é contagiosa, mas a excelência também é. Os estoicos compreendiam profundamente o poder do ambiente. Epicteto ensinava que devemos escolher com cuidado quem deixamos entrar no nosso círculo, porque essa escolha, mais do que qualquer outra, determina se você vai se fortalecer ou se vai continuar andando em círculos. Marco Aurélio foi direto. Se alguém não contribui para o seu crescimento, não deve ocupar espaço na sua vida. Se você anda com quem vive inventando desculpas, você logo começará a justificar sua própria falta de ação. Se está cercado de quem se distrai o tempo todo, logo você também perderá o foco. Se convive com quem tem medo de arriscar, você também começará a duvidar de si. Não porque é fraco, mas porque o ambiente molda a mente sempre. Quer desenvolver força? Cerque-se de pessoas que exigem mais de você, que não deixam você se acomodar, que te desafiam a crescer mesmo quando isso te tira da zona de conforto. Talvez hoje você esteja rodeado de amigos que não te inspiram, de colegas que vivem no automático, de relações que te puxam para baixo. Não precisa cortar tudo de uma vez, mas precisa abrir os olhos e fazer ajustes. Pergunte a si mesmo: essas pessoas me desafiam a ser melhor? Me inspiram a crescer? Ou me puxam para a estagnação? Se a resposta for negativa, você já sabe o que precisa fazer. Isso não significa desprezar ninguém, mas significa proteger sua energia, sua atenção, seu caminho. Você não pode desperdiçar sua vida em ambientes que não contribuem com sua evolução. Busque pessoas que vivem com propósito, que tenham hábitos que você admira, que encarnem a disciplina que você quer cultivar. E se não encontrar essas pessoas por perto, procure nos livros, nos vídeos, nas comunidades que compartilham da mesma mentalidade. Porque tudo que você consome, as conversas, os conteúdos, os exemplos, tudo isso entra em você. E tudo isso molda o que você está se tornando. Os estoicos sabiam: você não pode deixar que o ambiente dite seu destino. Se o lugar onde você está não te ajuda a crescer, mude. Se as pessoas à sua volta não te fortalecem, procure outras. Porque é entre os que te desafiam que você evolui. E a evolução nunca acontece no conforto do mesmo lugar. Se você chegou até aqui, parabéns. Mas não um parabéns vazio, um parabéns real, porque poucos têm a coragem de encarar verdades assim, de frente, sem filtros. Você não apenas assistiu, você permaneceu, você sentiu. E isso já diz muito sobre quem você está decidido a se tornar. Este canal não é sobre frases bonitas, é sobre transformação real. Então, se esse vídeo mexeu com você, se acendeu algo aí dentro, volte. Explore os outros vídeos. Se conecte com essa energia de disciplina, clareza e crescimento. Porque aqui, a gente não romantiza a mudança, a gente a constrói. E o próximo passo começa no próximo vídeo. Eu te espero lá. Mas venha como você é agora, mais forte, mais consciente e com a decisão de nunca mais voltar para a sua versão fraca. Até já. Força, foco e disciplina inegociável.